Olá, esse é mais um episódio do ReumaCast. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Vera Lúcia Schenfeld, reumatologista e professora adjunta da disciplina de Reumatologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Também sou coordenadora do setor de doenças osteometabólicas da disciplina de Reumatologia na mesma universidade e membro da Comissão Científica da Sociedade Paulista de Reumatologia. Vamos discutir sobre o pé, o que o reumatologista precisa saber sobre esse assunto, sobre especificamente o pé. E aí, para isso, eu recebo hoje a queridíssima doutora Tânia Schenfeldmann. Ela é médica ortopedista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo, chefe do grupo de medicina e cirurgia do pé e tornozelo da Escola Paulista de Medicina, também da Universidade Federal de São Paulo. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar sendo recebida hoje nesse podcast. Grande honra, agradeço o convite da Sociedade Paulista de Reumatologia. Hoje o podcast será bem interessante. Todos sabem que há uma interface muito grande da reumatologia com a ortopedia. Embora os ortopedistas sejam mais numerosos, disponíveis e mais conhecidos e famosos pela população como médicos do aparelho locomotor, nós, também reumatologistas, atendemos pacientes com alterações consideráveis no esqueleto. E para o podcast de hoje, vamos falar especialmente o que vemos nos pés dos nossos pacientes. E encontramos muita coisa na nossa prática clínica que nós precisamos saber. Fazer os diagnósticos diferenciais e até que pontos podemos chegar sozinhos e quando devemos encaminhar por uma especialista como você, Tânia. Eu tentei fazer um roteiro lógico para a gente discutir. Primeiro vou perguntar sobre as doenças que atingem o antepé, né? A face anterior do pé, que às vezes também o público leigo também vê, né? Depois a parte posterior do pé, o retropé. Depois, embaixo de todo o pé, que será a fascite plantar. E depois também, de novo, o pé todo, quando a gente for falar do pé reumatoide. Perfeito. Aliás, você escreveu agora... recentemente, que até você me mandou, um capítulo muito legal que acabou de sair no Foot and Ankle Clinical North America. Eu gostei muito, Tânia. Então, hoje, vem muito a calhar o podcast de hoje. É muito legal essa divisão, doutora Vera, porque na nossa especialidade e a forma como a gente ensina os alunos, a gente vai separar nas afecções do antepé e nas afecções do retropé. Então, para a gente faz muito sentido do ponto de vista sindrômico essa divisão. Então, eu acho que é uma ótima forma da gente conduzir o podcast também. E a fascite você colocaria como todo o pé? A fascite plantar ela é caracterizada como uma talalgia, uma doença do retropé, porque a origem da fáscia plantar, então a banda central da fáscia plantar, que é onde você tem a maior parte da dor e do problema acontecendo, ela está no calcâneo e por esse motivo ela é uma talalgia. O nome técnico então seria, para as doenças do antepé, seriam as metatarsalgias, como diagnóstico sindrômico, enquanto as doenças do retropé são as talalgias, o nome que leva o talos e depois os metatarsos. Eu vou começar com um caso que eu vi esses dias lá no consultório, né? Outro dia eu atendi uma paciente que ela era jovem, de 50 anos, com queixa de dor e formigamento no terceiro e quarto metatarso, que piorava com a caminhada e melhorava com repouso. Ela pratica corrida 2 a 3 vezes por semana, compete alguns finais de semana. No exame físico vi apenas um joanete, um hallux valgo, pronunciado nos 2 pés, dor à pressão das cabeças dos metatarsos e insuficiência do primeiro raio. Quando eu fiz o squeeze teste, não era tão significativo. Eu apertei, mas ela não se queixou tanto. E ela não tinha nenhuma outra queixa reumatológica sistêmica. Num caso desse, quais os diagnósticos que a gente poderia pensar? O que vocês pensariam? É muito interessante esse caso clínico que você trouxe, doutora Vera, porque ele é muito parecido com o que a gente pega. Então, dentre os diagnósticos diferenciais de metatarsalgia, nesse caso que você descreveu alguns sintomas característicos de 3 problemas que a gente vê.
Então, o hálux valgo, na medida em que não existe a perfeita competência da metatarso falângica do hálux, e nesse caso, principalmente por conta do desvio lateral da falange, você tem uma perda da potência do desprendimento do hálux, que é a terceira fase da marcha. E com isso, igual você bem citou, você tem uma síndrome da incompetência do primeiro raio. Isso faz com que parte da carga, da potência do desprendimento do hálux acabe migrando para a cabeça do segundo e do terceiro metatarsos, que são os raios rígidos. E justamente são nesses raios rígidos que a gente tem a concentração de carga. Então, quando o indivíduo tem dor, a palpação, especificamente na cabeça dos metatarsos, a isso a gente dá o nome de metatarsalgia mecânica. Então, a gente tem uma cera descrevendo algumas desses tipos de metatarsalgia possível, que podem ser originárias tanto de uma anatomia desproporcional, uma desorganização do comprimento da cabeça dos metatarsos, assim como o encurtamento da panturrilha também contribui bastante para isso. Então, a gente tem que sempre olhar o alongamento da panturrilha ou esse encurtamento da panturrilha nesse cenário de pacientes. E por fim, quando você começa a descrever sintomas de parestesia, num determinado espaço intermetatarsal, a gente sempre pensa no diagnóstico diferencial de neuroma de Morton. Então, o neuroma de Morton também é uma lesão por sobrecarga no antepé, em que existe o maior atrito do nervo intermetatarsal contra o ligamento intermetatarsal transverso. E isso faria o seu squeeze test ser positivo. A gente chama de Mulder. Ele foi descrito por Mulder, mas você vai apertar médio lateral pé e isso vai provocar dor e um estalido para a gente considerar ele positivo. Então, Tânia, eu tenho muita dúvida, né? Então, o dela não deu aquele formigamento, aquela dor, aquele estalido. E eu fiquei pensando, nossa, a Tânia fala tanto de ruptura da placa plantar. Eu vou te confessar, eu não consigo fazer direito o diagnóstico de ruptura da placa plantar, que você tanto fala, mas às vezes eu fico na dúvida. Tudo para nós é mais ou menos neuroma de Morton, mas a gente queria aprender o que é e como faz o diagnóstico de ruptura da placa plantar. Por muito tempo, isso foi mega confundido na literatura, inclusive. Isso principalmente, então, do ponto de vista de exame físico, você vai ter o paciente com ruptura da placa plantar, ele vai se iniciar de forma, muitas vezes, súbita, uma dor vívida sob a cabeça do metatarso, podendo ou não vir acompanhada de um deslocamento progressivo do dedo. Então, como a placa plantar metatarso falângica, ela é justamente a estrutura que junta todo o coxim e toda a estabilidade da articulação metatarso falângica, quando ela rompe, aquele coxim, que é a placa plantar, ele sai debaixo da cabeça do metatarso e esse paciente é como se ele estivesse pisando direto o metatarso na pele e a pele no chão. E isso traz muita dor, óbvio, dentro dos espectros que eles se apresentam. Um dos problemas que a gente tem, se a gente for pedir uma ressonância magnética, que seria intuitivamente o padrão ouro para o diagnóstico diferencial entre lesão da placa plantar e neuroma de Morton, o que a gente vai ver de diferente é que o neuroma de Morton, ele é mais centralizado no meio do espaço intermetatarsal e ele forma um isosinal como se fosse um formato de halter, ele é bem desenhadinho. Enquanto o sinal indireto de ruptura da placa plantar, que é o mais fácil da gente ver, é uma fibrose perineural, que é o pseudoneuroma, como descrito pela gente, pela Hilary Hillmans, em relação a isso. Então, vai ser uma maçaroca no espaço intermetatarsal, mas mais perto da borda da placa plantar do que especificamente bonitinho no espaço intermetatarsal. Aí vem a pergunta, você sabe que nós reumatologistas a gente gosta muito de infiltrar. Então a gente pode dar uma palmilha para o neuroma de Morton, às vezes a gente infiltra o neuroma de Morton, queria saber a sua opinião, mas para a placa plantar eu tenho certeza que não deve ser infiltração uma conduta. E qual seria a conduta, você pode falar uma conduta progressiva até que momento que vocês indicam a cirurgia, mas para nós interessa mais a parte clínica e como seriam as palmilhas, qual a diferença da palmilha
para o neuroma de Morton e a palmilha para a ruptura de placa plantar. É muito interessante vocês saberem o tratamento conservador, porque vocês conseguem já introduzir o manejo. Então, as palmilhas, elas têm como objetivo fazer uma descarga da onde existe uma sobrecarga. Então, se você tem um neuroma de Morton, e normalmente ele está, em 75% das vezes, ele está no terceiro espaço intermetatarsal, ou seja, entre o terceiro e o quarto metatarsos, entre a cabeça do terceiro e do quarto. Então, a gente costuma prescrever, lá na Escola Paulista, uma palmilha do tipo valente, VALENTI, com descarga dos metatarsos que a gente quer descarregar. Então, para o neuroma de terceiro espaço, com descarga da cabeça do terceiro e do quarto metatarso. Se, por exemplo, a gente está fazendo uma lesão da placa plantar, e normalmente, em 63% dos casos, ela acontece no segundo metatarso, a gente vai fazer uma palmilha do tipo valente, com descarga da cabeça do segundo metatarso. Se por outro lado, doutora Vera, a gente tem um paciente com uma metatarsalgia difusa, como muitas vezes eu vejo que vocês pegam na prática, você pode prescrever uma palmilha do tipo valente com descarga da cabeça de todos os metatarsos. Então você vai escrever palmilha valente e você vai suprimir. Se for uma sesamoidite, você tira a cabeça do primeiro raio. Se for o segundo, você tira do segundo. Você pode tirar até de todo se você precisar. Muito interessante. E a infiltração? O que você acha? Infiltração de neuroma. A infiltração de neuroma, ela é uma possibilidade terapêutica. Então, vamos entender que, principalmente, por exemplo, em outros países, ela é muito popular, tá? Então, os ortopedistas, no geral, são um pouco resistentes à infiltração, principalmente pelo fato de, potencialmente, você prejudicar tecidos que, eventualmente, no futuro, você venha a ter que operar e eles estão infiltrados com uma má qualidade de cicatrização. Mas para o neuroma de Morton, a gente sabe que até 3 infiltrações com corticoide. Importante lembrar que, como a gente vai fazer infiltração de partes moles, não pode ser um corticoide de depósito. Então, a gente não vai usar a triancinolona, a gente vai usar, então, a dexametasona ou a betametasona, que são corticoides mais leves misturados com um anestésico de longa duração. A gente gosta da ropivacaína e, sendo melhor, sempre fazer isso guiado por ultrassom, para que você consiga ter um direcionamento adequado da sua infiltração. Tem uma coisa que me intriga, você sabe, Tânia, a gente adora, o reumatologista adora túnel do carpo. E é muito fácil a gente ensinar para os nossos pacientes o túnel do carpo, o formigamento, onde pega, o exame físico. Mas no túnel do tarso, eu te confesso que a gente tem muito mais dificuldade. Em termos bem práticos para nós reumatologistas, como que você explicaria os sintomas do túnel do tarso? Eu sei que também a gente pode infiltrar. Eu te confesso que às vezes eu até penso no diagnóstico de túnel do tarso, mas eu nem sei onde infiltrar direito, Outros infiltradores devem saber. E eu queria que você falasse sobre isso. Quando a gente pensa em síndrome do túnel do tarso, a gente está, então, lembrando quais são os componentes que fazem o túnel do tarso. Então, o principal feixe do pé, que é o nervo, artéria e veia tibiais, o flexor do hálux, o flexor dos dedos e o tibial posterior. E aí, aquilo que ocupa o espaço dentro do túnel, aquilo que fica preso dentro da retinácula, pode acabar comprimindo. Então, quando a gente fala de túnel do tarso, a gente necessariamente vai ter sintomas neurológicos, então tem que ter uma parestesia, uma hiperestesia, tem que ter uma disestesia no trajeto do nervo que faz toda a inervação da planta do pé, podendo começar na borda medial do calcâneo, se forem nos ramos calcaneanos, e se irradiando por toda a planta do pé, se forem compressão do nervo plantar medial ou do plantar lateral, que são as subdivisões do nervo tibial no pé. Existem várias causas que podem trazer esse tipo de sintomas. Varizes, por exemplo, se você tem vasos muito dilatados dentro desse túnel,
o nervo acaba sendo comprimido. Se você tem uma tenossinovite de algum desses tendões, que a bainha desse tendão ocupa espaço, pode acabar comprimindo. Cistos gangliônicos de tendão ou cistos articulares, exostoses, tumores ósseos são as causas mais comuns de afecção. Quando você me pergunta da infiltração, ela tende a ser alguma coisa absolutamente transitória, porque se esse nervo tem algum tipo de pressão dentro desse conteúdo, a menos que a gente resolva essa tenossinovite, essa seria a nossa única opção. Então, investigar muito bem que causa compressiva está apertando esse nervo e, eventualmente, se você for pensar numa infiltração, lembrar que isso é uma coisa um pouco transitória. É um tipo de afecção que vale a pena a gente acompanhar o doente antes de fazer uma proposta de liberação cirúrgica, porque a liberação cirúrgica de todos esses ramos que eu comentei, ela é uma liberação bem ampla, então a gente faz uma via bastante grande na borda medial do pé e libera todos os 3 ramos calcaneanos e depois o plantar lateral e depois o plantar medial, então ela é uma cirurgia que não é pequena, então vale a pena a gente fazer com bastante cuidado esse diagnóstico. Vocês rotineiramente pedem a eletroneuromiografia? Você acha que a eletroneuromiografia no túnel do taço ajuda, como ajuda pra gente no túnel do carpo? Ela é um exame complementar que pode ajudar a gente a entender se existe um comprometimento, mas ela acaba sendo menos decisiva e menos clara e até menos popular. Então, ela ajuda, mas o diagnóstico acaba sendo eminentemente clínico, baseado nos sintomas desse paciente. E se a gente não achou, então, nenhuma causa mais proeminente, um cisto, um tumor, uma exostose, uma varizes muito grande. Ela apoia, mas ela não é decisiva. Voltando para o nosso dia a dia, né? Eu sei que você foi para os Estados Unidos fazer especialização com isso. Eu queria que você falasse do salto. A gente precisa saber se o salto alto é causa de metatarsalgia, de hallux valgus, se ele é culpado ou inocente, o que ele é. Nessa pesquisa muito interessante que eu tive a oportunidade de desenvolver nos Estados Unidos, eu fui com a motivação de demonstrar que o salto alto não é causador do joanetes. Isso porque tem vários trabalhos de follow-up de 7 anos comparando pessoas que usavam o salto alto todos os dias contra pessoas que não usavam e elas não desenvolviam necessariamente o joanete. Isso porque o hallux valgus ela é uma deformidade estrutural da primeira, do primeiro raio, do primeiro metatarso. Então, o que o salto alto provoca? Necessariamente ele dá mais metatarsalgia na medida em que ele desvia a carga do retropé para o antepé. Então a gente sabe que a partir de 6 centímetros a gente tem quase 75% da carga se concentrando no antepé e menos no retropé. Essa distribuição assimétrica necessariamente provoca mais metatarsalgia e também deformidades e calosidades nos dedos. Isso é fato. O que a gente também descobriu nessa nossa pesquisa é que a partir de 6 centímetros, a postura que o pé assume na hora que ele tem que acomodar a carga, na hora que ele tem que acomodar o dispositivo, simula os mesmos parâmetros que a gente julgaria como joanete. Então a gente entende que esse tipo de postura na repetição poderia favorecer ao que a gente cria um novo limiar, que até 6 centímetros não 6 centímetros é o salto, né? 6 centímetros de salto. Altura de salto. E não mais do que isso. Mas tem um outro trabalho muito interessante, e esse é com baropodometria, falando que até 3 centímetros de salto, que seriam 2 dedinhos de salto, ele ajuda a balancear
a carga do antepé com o retropé. E isso poderia ter uma utilidade particularmente grande nos indivíduos mais idosos que têm algum encurtamento da panturrilha. Então, você ajudaria com 2 dedinhos de salto a mascarar um pouco desse encurtamento e ajudar a balancear um pouco melhor a carga, sendo, portanto, adequado e até favorável. Você acha que o salto de 6, ou de 7, ou de 8, se o paciente chega para nós e diz, nossa, eu fui numa festa, eu dancei, eu estava com um salto bem alto, desses de festa, e agora eu estou com muita dor, uma metatarsalgia. Você acha que ele é um fator predisponente de ruptura de placa plantar? Normalmente esse é o tipo que eu investigo. Então, quando um paciente vem com uma dor muito forte sobre a cabeça do segundo metatarso, eu normalmente pergunto, teve algum sapato, teve alguma festa, teve alguma coisa recente? Pode acontecer numa atividade esportiva. Você sabe que eu já tive uma paciente recente que estava fazendo exercício de fortalecimento no degrau da escada porque o fisioterapeuta mandou e fez uma ruptura de placa plantar. Então, tudo aquilo que faz a gente se apoiar de forma mais intensa no antepé pode acabar levando à ruptura da placa plantar. Você tem algum tipo de tênis? Um tênis que é mais legal para as afecções do antepé, um tênis que é mais legal para as afecções do retropé? Ou você tem um tênis que a gente possa falar, compra esse tênis desse jeito? Sem fazer propaganda, né? Eu vou dar primeiro o conceito geral e depois, se você me deixar, eu posso dar a dica do tênis que os ortopedistas adoram e a gente tem recomendado sem nenhum conflito de interesse. Então, como eu falei no começo, o pé ele faz 3 rolamentos. Então, ele faz o choque do calcâneo, o aplanamento, a acomodação e o desprendimento do hálux. Isso chama-se rockers, rolamentos. Quanto menos eficiente é o seu pé, quanto menos ele rola e passa por essas etapas de forma independente, mais você depende de um dispositivo externo que façam essas etapas para você. E por que eu estou te explicando isso? Porque o que eu preciso que o tênis do paciente seja? Eu preciso que ele tenha um solado rígido para que ele faça o rolamento quase como um mata-borrão, sabe? Eu preciso que a parte anterior do calçado, que é o chamado ângulo alfa, seja mais alta, então ele comece a levantar perto da altura da cabeça dos metatarsos, para diminuir o tempo que esse indivíduo fica no antepé e ajudar no desprendimento do hálux. Então ele precisa ter esse bico bastante alto e o solado rígido. Ele precisa ser profundo para caber o pé e ter uma caixa para os dedos alta e larga para acomodar eventuais deformidades, dedo em martelo, até o próprio joanete. Então, os tênis esportivos, no geral, a gente gosta bastante. Agora, posso falar 2 marcas que a gente gosta? 2 marcas porque a gente, né, não estamos sendo patrocinados, mas a gente grava bem as marcas, né? Muito falar. Bem. A gente tem gostado... A marca e qual, entendeu? Isso. A gente tem gostado bastante do Hoka. O Hoka Clifton. Ele é um tênis que ele tem essas características. Ele tem o solado rígido, ele é profundo, ele é largo, ele é leve, ele é fácil de utilizar. Ele é amplamente distribuído, ele não é tão acessível. Ele tem um preço aí variando entre 800 e 900 reais. Lá no Hospital São Paulo, onde a gente trabalha, a gente usa também bastante a Papete da Azaleia, que ela tem as mesmas características. Então, ela tem um pouquinho de salto, ela tem uma elevação de cerca de 1,5 centímetro. Ela tem as tiras ajustáveis para as deformidades tanto do tornozelo quanto do pé. E ela tem o solado rígido. E a Papete da Azaleia, além de ser amplamente distribuída, ela é acessível. Variando assim até uns 100 reais, as pessoas conseguem comprar. Ô, Tânia, e um sapato? A gente sempre fala, eu vou no ortopedista... E às vezes os pacientes chegam, olha o sapato que o ortopedista me deu, né, tão feios, pesadões. Eu sei que vocês estão tentando se modernizar e ser mais sensível, principalmente às mulheres. Tem algum sapato, alguma marca legal para a gente ir trabalhar, entendeu? Não dá sempre para ir de tênis ou ir de papete de meia.
Então eu preciso de um sapato para ir trabalhar. No geral, eu tenho observado de fato as marcas mais atentas, principalmente a esse calçado feminino não tão feio, né? Mais palatável e mais comercial. De novo, né? O que você precisa orientar o seu paciente? Que ele tenha um discreto desnível, então uma elevação do calcanhar de 1,5 centímetro. Um saltinho, né? Um saltinho, uma caixa larga para os dedos, tá? Então ele tem que ser amplo na frente. Aqueles bicos que estavam na moda, eu nem sei se estão ainda na moda. Não, os escarpãs, né? Os escarpãs, aquilo é totalmente... Aquilo lá, eu acho até que eu já não vejo mais, né? Os estiletos, eles eram muito icônicos, eles foram muito icônicos, principalmente pelos artistas de Hollywood aí na década de 60, 70, acho que começo de 80, então os escarpas ficaram muito famosos, mas eles de fato, eles convergem bastante da energia que deveria ser distribuída pelos dedos de volta para os metatarsos e provocam uma sobrecarga muito grande. Hoje a gente entende que eles não são adequados e acho que é por isso que a gente vê eles muito pouco distribuídos. Escarpãs são aqueles de bico fino. São. Eu não sei de... Escarpãs são aqueles de salto alto e salto fino, alto, que é super chique. salto fino e bico fino, são. Agora, tem duas marcas que eu vejo particularmente mais interessadas, que é a Usaflex e a Piccadilly também, com preços até que acessíveis e atentos. Mas você tem que falar para o seu paciente pegar um pouquinho de saltinho, uma caixa anterior alta e larga e de preferência para acomodar os dedos e um tecido que seja flexível. Então eles têm feito bastante calçados de neoprene, que ele ajuda a ser mais flexível. Tem alguma atenção em relação a esse tipo de calçado? E tem mais uma pergunta que a gente adorava, os espaçadores de dedo. Nossa, eu dei muito tempo isso. Espaçar o hálux do segundo metatarso, ou aquele pior ainda, que puxava o dedo, o hálux até o calcanhar. E aí a gente dava toda noite aquilo. E os doentes adoram isso. A adesão deles é muito ruim para qualquer coisa, mas para adesão, para esses espaçadores, é impressionante como eles gostam. Servem para alguma coisa isso, Tânia? Hoje a gente tem bastante evidência científica de que o tratamento conservador do hálux valgo ele é infrutífero nos dois quesitos que eu acho que são fundamentais, em impedir, em reverter a deformidade, mas também em impedir que ela aconteça. Os doentes gostam porque isso cria um engajamento, uma sensação de alguma coisa. E que, por fim, culturalmente, né? Você sabe que a ortopedia, né? Ortorretopedia crianças. A gente nasce como especialidade da vontade de arrumar crianças, como se isso fosse possível. Então, a nossa especialidade surge falando que a gente vai consertar, mudar a orientação de pessoas, e hoje a gente sabe que a gente não consegue ter esse êxito. Então, todo tipo de dispositivo eminentemente para conforto, seja calçados de solado rígido, seja palmilhas, seja esses espaçadores por dedo. Agora, você sabe, eu já vi vários trabalhos muito interessantes sobre isso, também dando aulas para reumatologia, que eu acho muito válido que o clínico do paciente prescreva isso. E em especial atenção, a gente tem que tomar cuidado com os homens. Pessoas do gênero masculino tendem a procurar menos e precisar mais que sejam orientados, enquanto as do sexo feminino são mais ativas nessa busca. Mas não tem nenhum problema você incentivar o seu paciente desde que ele entenda que ele está fazendo uma acomodação, ele está fazendo um conforto, mas de forma nenhuma ele está investindo o tempo dele em reverter ou impedir que a doença progrida. Agora, especificamente do Joanete, o hálux valgo, né? Você infiltra quando tem uma dor, é a primeira. Se você é a favor da infiltração. 2, em que momento a gente deve operar? Porque eu já vi uma queixa dos ortopedistas que a gente manda os pés muito ruins para vocês. E aí isso limita muito o sucesso que vocês podem ter. Mas a gente, como clínico, a gente quer contemporizar e às vezes a gente alonga um pouco a mais.
O joanete, a gente tem, então, no geral, né, porque a maior parte dos joanetes, eles são do tipo incongruente, ou seja, a falange subluxa em relação à cabeça do primeiro metatarso, tá? Então, com isso, você tem uma artrose dessa articulação, existe uma degradação progressiva. Então, quanto maior for a degradação da articulação que você precisa restabelecer, pior é o seu resultado, porque uma vez que você devolva ele a ser congruente, que é o objetivo da cirurgia, você está devolvendo uma articulação congruente, mas já degenerada. Então, não esperar até que isso comece a fazer uma artrose grave. Então, se esse indivíduo já tem um desconforto, você fala de novo da infiltração. Essa é uma crítica e aí começa a ficar particularmente perigoso. Então, já é uma cirurgia que você vai precisar bastante do potencial restaurativo desses tecidos, né? Se você faz uma infiltração, pior ainda com corticoide, você pode piorar muito a qualidade dos tecidos que a gente depende que cicatrizam depois. Então esse é um lugar que definitivamente eu não recomendaria nenhum tipo de infiltração para hálux valgus, com certeza não. E se a gente estivesse falando de um hálux rígido, que é a artrose da primeira metatarso-falângica, no melhor dos casos alguma coisa como um ácido hialurônico, mas todos esses produtos que ficam ali podem no futuro atrapalhar o potencial biológico reparador daquela localização. Então eu falaria, não precisa ser a primeira queixa do doente, mas passou um ano, ele continua descontente, ele tem dificuldade com os calçados, você viu que ele vem cerceando, já é um bom momento de você separar lá um período. Normalmente eu peço 3 meses para os meus pacientes para se dedicar a esse projeto. A cirurgia em si você fica um dia internado? A cirurgia E quanto tempo? Aí os doentes, não, eu não vou ficar de cadeira de rodas, eu não quero ficar sem andar e tudo. E a gente tenta explicar que não é mais bem assim de ficar de cadeira de rodas. Como é que é a orientação? Eu fico um dia no hospital, legal, operou. Você já me dá 3 meses para me recuperar. Mas como que eu saio do hospital? Eu já saio andando? Então, vamos desmistificar algumas coisas, né? Então, uma é do tempo de internação. Um dia tende a ser mais que suficiente, tende a ser absolutamente suficiente para uma internação, para uma correção de antepé, por hipótese, né? O joanete, mais dedos em garra, mais metatarsalgia, normalmente a gente costuma resolver tudo isso junto. A anestesia, a gente pode usar a raquianestesia, mas também já é possível, e eu faço em alguns doentes meus, o bloqueio periférico só daquele pé que a gente vai operar, então do joelho para baixo, que a gente chama de bloqueio. Então a gente faz uma anestesia geral, deixa o paciente dormindo e faz a anestesia periférica. Esse é um modelo um pouquinho mais internacional, eu também gosto bastante e ajuda com a dor. E se a gente... Seria geral com intubação? Não, uma máscara laríngea às vezes é suficiente, às vezes se for ser uma cirurgia maior, sim, mas normalmente uma máscara laríngea e um bloqueio periférico são suficientes. Se a gente estiver falando de uma osteotomia, ou seja, se a gente for serrar o osso para distal da articulação tarso-metatársica, a gente pode liberar, independente de ser aberta ou percutânea, carga nos próximos dias, né, que não seja imediata, mas que seja dentro dos 2, 3 dias subsequentes, a gente pode liberar carga na sandália rígida, tá? Então não vai ficar de cadeira de rodas sem pisar. Esse indivíduo vai ter autonomia, ele pode ir no banheiro, ele não precisa ficar de cadeira, ele não precisa de cuidador, então ele vai ter alguma autonomia, mesmo que no começo seja uma deambulação domiciliar, mas depois isso vai melhorando. Por outro lado, se a gente tiver uma instabilidade da tarso-metatársica, e isso acontece mais em casos graves, né, com um ângulo intermetatarsal acima de 15, ou sinais grosseiros de colapso do arco, em que a gente entenda que a melhor cirurgia é uma artrodese da tarso-metatársica, aí sim é um pouco mais complicado, porque como a gente vai fazer uma artrodese de médio pé, esse indivíduo vai ficar 6 semanas, de 4 a 6 semanas sem pisar no chão, e tende a ser uma recuperação mais desafiadora. Mas vamos falar das que a gente mais vê no nosso dia a dia.
fica um dia no hospital, dá para fazer anestesia com bloqueio periférico e sai andando de sandália, que vai ficar por 6 semanas. Acabadas essas 6 semanas, que é o tempo de consolidação da nossa osteotomia, a gente tem mais 6 semanas de recuperação, principalmente por causa do inchaço, e é por isso que eu costumo falar em 3 meses. A partir do 3º mês, esse inchaço começa a ceder e esse indivíduo começa a ficar muito melhor. Aquele gesso que a gente saía com o antepé para cima e só pisava no calcanhar, vocês não fazem mais? Era um gesso que vocês faziam de tal sorte que eu saía andando com o calcanhar e o dedo para cima e não pisava no antepé. Isso tá certo ou não faz mais? Não, a gente não. Hoje a gente tem a sandália de cunha posterior, também chamada sandália de Baruch. Baruch é um autor francês, é amigo nosso da sociedade, enfim, que descreveu essa sandália de cunha posterior que não apoia no antepé do mesmo jeito. E ela é amplamente distribuída e acessível, de tal forma que você não precisa mais submeter nenhum paciente ao risco de você fazer um gesso circular, principalmente por conta de lesão de pele, síndrome compartimental, lesões compressivas em geral. Então essa sandália ou a rígida reta ou essa de Baruch já resolve o problema. Então a pessoa sai sem gesso e andando. Hoje não, exato. Desmistificar a cadeira de rodas, entendeu? Sem gesso e andando. E digo mais, na nossa prática hoje, só ganha gesso circular, o gesso de contato total do paciente diabético ou paciente neuropata, né, que está no tratamento de Charcot, e algum paciente que eventualmente, ainda no limite, tem uma fratura de tratamento conservador que está no gesso. Todas as demais indivíduos vão com esses dispositivos removíveis, ou uma bota imobilizadora ou uma sandália. Você tem mais alguma coisa que a gente não tenha abordado que você gostaria de falar sobre o antepé? Alguma coisa que não me passou, que eu não perguntei, que você acha que seja legal a gente conhecer, entendeu? Eu acho que só um diagnóstico diferencial que eu recebo muito dos reumatologistas. Então, vocês sabem pensar, mas às vezes demoram a atentar. É um diagnóstico diferencial da síndrome das metatarsalgias, que é a fratura por estresse nos metatarsos. Como vocês têm pacientes que muitas vezes têm fragilidade óssea pela exposição a diversos medicamentos, e aí apontando em especial o uso de corticoides, quando existe um aumento súbito de volume, mesmo que após esforços pequenos, isso porque a população que vocês tratam ela é especial de certa forma. Então, um aumento súbito de volume e às vezes até hiperemia e dor no médio pé, e aí a gente tem que fazer uma palpação daquela minuciosa ao longo de todo o trajeto dos metatarsos, e aí falando mais sobre metáfise proximal dos metatarsos, é mais comum do que a metáfise distal, mas pode palpar todos os metatarsos. Lembrar da fratura por estresse como um diagnóstico diferencial das metatarsalgias, e em especial, não necessariamente após grandes esforços no tipo de paciente que vocês estão habituados a tratar. É bem lembrado isso da fratura, né? Porque a gente tem fratura por osteoporose também, e a gente ensina, pelo menos, que as fraturas do 5º metatarso são fraturas que não são por osteoporose, são fraturas porque você torceu o pé, porque você caiu da sandália, não é um problema. Mas que as fraturas do 2º e do 3º metatarso, elas são mais sérias, porque elas são muito fixas, o 2º e 3º metatarso, e quando quebra é porque tem alguma doença, e nessas são patológicas. E a gente tem que pensar em que talvez essas pudessem ser por estresse ou por osteoporose, mas não as do 5º dedo, né? Que a do 5º dedo, eu sempre falo para os alunos, esquece, a do 5º dedo é besteira. Isso mesmo, né? A fratura do 2º e do 3º metatarso são as mais comuns quando a gente fala do pé. Você falou super direitinho, porque o 2º e o 3º raio são os raios rígidos, então é lá, obviamente, que a gente tende a encontrar as lesões por sobrecarga, né? Então, lesão da placa do 2º, do 3º, porque é onde está toda a sobrecarga do pé. Mas elas são, no geral, benignas, então não são fraturas que necessariamente a gente tem que tirar a carga. A gente pode, por exemplo, tratar na sandália de solado rígido e elas vão super bem. As fraturas da base do 5º, que são na pontinha da base do 5º,
pós-entorse, a gente normalmente nos preocupa, que é a que a gente chama de zona 1, e aquelas fraturas que vão mais para diáfise, para aquela transição metáfise, diáfise área do quinto, aquelas que são mais distais, que são as chamadas zona 3, são fratura por estresse. Mas a fratura por estresse do quinto metatarso, ela é de alto risco. Ela acaba exigindo a gente que tire carga e são indivíduos que vão precisar de mais atenção do que as do segundo e do terceiro. Tânia, a conversa está excelente, mas nosso tempo está acabando. Foi um prazer discutir esse assunto com você. Muito obrigada pela participação no nosso ReumaCast. Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você. Espero ter contribuído com a prática dos reumatologistas que ouvem esse podcast. Se você gostou desse episódio, te convido a ouvir o próximo episódio, que vamos falar sobre as alterações do retropé e os pés reumatoides. Continue nos acompanhando nas redes sociais, sempre com a identidade Reumatologia SP. Muito obrigada e até o próximo.